Pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste feriadão, um dia chuvoso em Volta Redonda, aquela temperatura que estava bizarra, está um pouco melhor, hoje deu até para tirar um cochilo na parte da tarde. Como que foi o feriado de vocês? Falem aqui embaixo, vamos falar muito sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas nesse nosso conteúdo noturno. Primeiramente, a apresentação do técnico Thiago Nunes acontecerá amanhã às 15 horas lá no estádio Newton Santos. O treinador vai falar e muito, ali a respeito dos primeiros dias de atividade, deve falar sobre os seus conceitos futebolísticos e o que fez aceitar o comando do Botafogo, Ele vai falar muitas coisas a respeito dessa sua passagem pelo Alvinegro, que inicialmente já pode ser marcante. Se o Thiago Nunes consegue uma arrancada rumo ao título brasileiro, os resultados do Botafogo sejam favoráveis, ele já vai chegar como campeão nacional. E isso vai deixá-lo marcado na história do nosso Botafogo. Ele só tem a ganhar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E eu acho que é por isso que ele aceita. Deve ter visto o time, analisou os adversários, analisou o que ele pode fazer. E deve ter entendido que, com um trabalho mais certo, com o Botafogo ajustando alguns erros, principalmente os defensivos, tem tudo para ser campeão brasileiro. E isso é muito importante, O Thiago Nunes, imaginem se ele já chega como campeão. A torcida vai colocá-lo lá em cima a respeito de conhecimento, a respeito de tranquilidade para a sequência de um trabalho de mais 2 temporadas, já que ele assinou com o Botafogo até o final de 25. Muitos gostaram, muitos não gostaram. É o projeto do Botafogo quando o Luiz Castro chega. O Botafogo também assina por 2 temporadas. Esse é o conceito que o Botafogo tem hoje, de um trabalho a médio e longo prazo. E é assim que o técnico Thiago Nunes deve fazer com o nosso clube, ter um trabalho a médio e longo prazo. E a gente torce que ele consiga realmente colocar tudo que ele planeja de futebol à frente, para ele receber declarações como a do Bruno Guimarães da Seleção Brasileira, que eu irei falar daqui a pouco aqui com vocês. Esse nosso conteúdo está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria ou em busca de aumentar aquilo que ganha por mês em relação ao seu valor de benefício previdenciário, você pode procurar a equipe do Luciano. Vou deixar o QR Code aqui para vocês poderem apontar os seus celulares, no caso, e vocês também podem clicar aqui embaixo os 2 links que eu vou colocar, tanto no primeiro comentário e também na descrição. A Aposente Fácil é parceira aqui do canal do TF e, claro, você vai fechar qualquer negócio se você entender tudo direitinho e for da maneira que você quiser. Fique atento à Aposente Fácil. O Bruno Guimarães, que é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira, um cara que é o diferencial lá da equipe do Newcastle, da Inglaterra, ele elogiou muito o novo técnico do Botafogo, Bruno Guimarães. O Thiago Nunes, no caso, Bruno Guimarães, elogiou muito o Thiago Nunes. Abro aspas para o jogador da Seleção Brasileira. A importância do Thiago na minha carreira é nítida. Como comecei a trabalhar com ele e como terminei. Cresci, aprendi e evolui muito em todos os aspectos, ofensiva e defensivamente. O método de trabalho dele é treinar bastante. Gosta muito de ter a posse de bola, fazer o time atacar. Mas também preza muito pelo trabalho da linha defensiva. Ele continua. A contratação dele foi muito boa, avalio como positiva, é um cara que é determinado, gosta muito de trabalhar, trabalha bastante no dia a dia, tem um estilo de jogar, tem um bom estilo de jogar que me agrada bastante. Foi um cara sensacional que me ajudou muito na carreira. Então, essas aqui foram as palavras de um jogador da Seleção Brasileira, que o Bruno Guimarães ele vira outro jogador nas mãos do Thiago Nunes, Quando o Thiago acerta ali com o Atlético Paranaense e o Bruno vira uma máquina de jogar futebol. É importante em título da equipe paranaense. E esse também é um trabalho importante para o técnico, de evoluir jogadores. Se eu não me engano, posso falar uma mercadoria aqui. Mas um atleta que foi na mão... 2 atletas que conseguiram render muito nas mãos do Thiago Nunes. Um foi o Fernando Sobral, que comeu a bola. Posso estar falando uma besteira do caramba aqui, se eu estiver falando, vocês me corrijam. São tantos técnicos variando em tantos times que às vezes você pode ter um lapso de memória. Mas eu acredito que o Fernando Sobral tenha jogado muita bola com o Thiago Nunes e o Vinícius, o Vina, também jogou muita bola com o Thiago Nunes lá no Ceará. Foram jogadores que renderam absurdamente com o técnico do Botafogo. Tomara que aqui dentro do nosso clube o Thiago consiga fazer com que jogadores rendam também, consigam ter desempenhos acima da média. É isso que a gente quer, É isso que a gente busca de jogadores que evoluam bastante jogando com a nossa camisa. E que o Thiago consiga fazer isso com mais atletas dentro do nosso elenco. Mas comentem aqui, vocês estão ansiosos para a estreia do Thiago na próxima quinta-feira contra o Fortaleza lá no Ceará? Amanhã tem treino, quarta tem treino e depois viagem
para a capital cearense, para o Botafogo enfrentar o Fortaleza na primeira das 5 batalhas finais que o Botafogo terá no Campeonato Nacional. Agora, meus amigos, não tem mais erro. O Botafogo não pode mais errar daqui para frente. E deve contar com o artilheiro do clube na temporada. Não é mais o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Tiquinho perdeu a sua artilharia. Dos últimos 11 jogos, marcou apenas 3 gols. Tem essa situação da lesão no joelho. Mas, por exemplo, uma partida que ele não marca gol, que é contra o Corinthians, que é contra o Palmeiras, perdão. Cara, o pênalti infelizmente fica marcado, né? O pênalti que ele perde contra 3-1. Mas o primeiro tempo do Tiquinho foi assim, absurdo que ele fez o primeiro tempo contra a equipe do Palmeiras, no estádio Newton Santos. A maneira que ele joga é um jogo de masterclass. E claro, o torcedor vai ficar sempre lembrando do pênalti que ele perdeu no segundo tempo, porque é o que fica ali na memória. Porém, se o Tiquinho fizer o que ele fez contra o Palmeiras nessas últimas 5 partidas, não fizer gols, não precisa fazer gols, mas ele conseguir abrir espaço, segurar bola, abrir jogadas, criar chute pro goleiro espalmar e alguém fazer o gol de rebote, ele vai ser fundamental para o título do Botafogo. Se o Tiquinho meter 5 gols nessa reta final do Campeonato Brasileiro, chegar a 21, será provavelmente o artilheiro. O Botafogo ganhará 5 jogos por 1-0, também será importante. Mas nessa altura do campeonato, o Tiquinho tem que ser o Tiquinho Soares decisivo. Não dá para ser o Tiquinho Soares que foi, por exemplo, contra o Vasco da Gama. Um jogador que não fez uma boa partida, nitidamente estava sentindo ainda aquele gol que ele perdeu contra a equipe do Palmeiras, o pênalti desperdiçado. Contra o Bragantino não dá pra gente avaliar o que aconteceu, que ele tem uma lesão no tornozelo logo no começo da partida, e só quem teve uma lesão, que foi o meu caso, no tornozelo recente, sabe como que incômoda essa lesão, não dá realmente pra você jogar. Falo por mim, eu que não sou atleta profissional, eu fiquei praticamente 1 mês e meio sem conseguir colocar o pé direito no chão, descendo escada, mancando, e eu não sou atleta profissional, tive uma lesão assim, e foi complicado pra mim, imagina pra um atleta que tem que fazer isso em alto nível. Mas o Tiquinho não deve ser desfalque para a partida de quinta-feira contra o Fortaleza. E o Botafogo deve ter amanhã a resposta em relação ali ao julgamento do Diego Costa, se ele será ou não punido pelos pleno do STJD por causa das falas após o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, onde o Diego Costa faz um gol que, na minha opinião, foi legal, foi anulado ali, né, pelo árbitro de campo e também pelo árbitro de vídeo. É aquele detalhe, agora é contar com todas as peças importantes. O Botafogo deve ter, tem que ver a situação do Diego Costa, mas provavelmente todos os seus jogadores à disposição para a partida que acontecerá na próxima quinta-feira, né, acho que não deve fugir de PR, e estará no banco de reservas contra a Argentina, mas quarta-feira já pode treinar normalmente com o time e viajar para o Ceará. De Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho. Eu acredito que o Botafogo não deva fugir da escalação que levou o Botafogo para a primeira posição do Campeonato Brasileiro. É a mesma escalação que nos tirou da liderança do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, eu tô ansioso para quinta-feira. Tô muito ansioso, já tá chegando a hora. Quanto mais próximo do jogo, mais nervoso eu fico, não sei vocês. Dê tudo certo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo faça a sua parte sem ter que depender de ninguém. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volta às 5 da manhã com o nosso giro de notícias, também com o almoço com o TF e também com o nosso Noite Alvinegra. 3 conteúdos amanhã aqui no nosso canal. Valeu e fui, tamo juntos, fogou!